noite. Hoje nós programamos uma live para falar um pouquinho a respeito do meu momento, né? Do meu momento como atleta amadora. Muitos que me seguem me conhecem como nutricionista e às vezes eu faço uma ou outra postagem relacionada ao meu treino de corrida, né? Mas eu queria compartilhar com vocês sobre as especificidades, tá? Na preparação física e preparação nutricional para alguns tipos de endurance ou ultra endurance, né? Então, quem realiza esse tipo de esporte, né, relacionado com endurance, ciclismo, corrida, triatlon, natação, né, e outros esportes, entrar aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, para os que me conhecem, tá? Ou os que não me conhecem, que eu tenho muita gente nova no meu Instagram, meu nome é Odara Sá, tá? Sou piauiense, nordestina, com muito orgulho, nutricionista e atleta amadora da corrida. Quando eu falo que sou atleta amadora, é porque na realidade eu não ganho dinheiro, né, participando de competições, mas teoricamente o meu comportamento é reproduzido de um atleta, né? A gente consegue gerenciar, ter uma planilha de treino bem mais específica. Então, apesar de não ser uma atleta profissional, que profissionalmente você treina de 8 a 12 horas por dia, então a sua profissão é ser atleta, nós que somos amadores, nós não vivemos do esporte diretamente, mas nós nos comportamos como atletas, tá? Lógico que a gente não chega ao mesmo rendimento e à mesma performance de um atleta olímpico, né? Os melhores aí do mundo. Mas a gente tenta se comportar um pouquinho como, tá? Então, queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência do Endurance. Então, como vocês sabem, eu sou maratonista, né? Faço Endurance. Quando a gente fala de maratona, nós estamos pensando aí em 42 quilômetros e 195 metros, tá? Então, é uma distância bem considerável, tá? E quando nós falamos de ultra, tá? Ultra são distâncias maiores do que 42,195. Geralmente, a partir de 50, 60 quilômetros já é considerado uma ultra endurance. Mas além da distância, que é o que muitos falam e muitos comentam, né? Ultra endurance ou endurance também está relacionado com o tempo, tá? Então, ultra endurance, uma prova de 6, 8, 10, 12, 24, 48 horas, 7 dias, tá? Isso é ultra endurance. É quando você ultrapassa essa distância de 42, 195, observa distâncias maiores e tempo maior de esforço físico. Então, isso é ultra endurance. Então, no ano de 2007 para 2018, tá? Um ano que iniciei a corrida, eu fiz 4 maratonas dentro de um período de um ano, tá? Em um ano, eu inaugurei meu primeiro ano como maratonista, fazendo 4 maratonas. Isso é ruim, né? Pensando em performance física, em desgaste físico, tá? Mas quando eu iniciei, eu ainda não tinha toda a maturidade, eu ainda estou adquirindo maturidade para a corrida. Então, o atleta amador, corredor, qual é o sonho dele? É ir para Boston, né? Boston você só consegue correr Boston, que é uma major, e se você tiver índice, ou seja, um tempo dentro daquela maratona, de outra maratona oficial. Eu tenho 3,35 de maratona, mas o meu índice é 3,30 para minha idade e para o meu sexo. Então, tô aí trabalhando para reduzir 5 minutos o meu tempo de corrida. 5 minutos parece pouco quando você fala em atividade física, mas dentro de uma endurance, dentro de uma maratona, o qual você vai... Eu tenho 3 horas, imagina esforço físico de 3 a 4 horas, né?
Então 5 minutos é muita coisa. Então, o primeiro ponto do Endurance que eu queria esclarecer, tá? E que muita gente, quando a gente fala que é maratonista, faz Ultra Endurance, foca na distância. Primeiro ponto que a gente tem que esclarecer é Endurance. Nós vamos falar de tempo de esforço físico. Ou seja, eu agora estou programando minha primeira Ultra Endurance, né? Vou fazer as 50 km no Delta do Parnaíba. Areia, sol, né? Vento, condições de solo diferente do que eu corro no asfalto, a condição do solo é outra. Então, quando a gente projeta 50 quilômetros, eu tenho que projetar qual o tempo que eu quero executar essa prova. Então, eu quero executar em 5, 6, 7 horas, tá? Então, meu objetivo é executar em 6, em 7 horas. Então, eu tenho que treinar o meu corpo, né? Fisiologicamente, nutricionalmente, para ele suportar um esforço físico de 6 a 7 horas, tá? Então, quando a gente fala em Endurance, vamos esquecer um pouco a distância. Vamos falar em tempo de esforço, tá? Então, se eu tô projetando um esforço físico de 6 a 7 horas, eu tenho que adaptar e treinar, né, fisicamente e nutricionalmente para atingir esse objetivo, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar no Endurance, tá? É o tempo. Então, se você vai fazer uma corrida de 5 quilômetros, 10, 15, 21, 42, então projete o tempo, tá? Quando você projeta o seu tempo, você consegue ter uma preparação física mais específica para o esforço que você irá realizar. Então, é o primeiro ponto. Show! Longa duração. É isso mesmo, professora Adriana. Tá? Que a Adriana, educadora física, que é uma parceira, né? Aprendi muito com a Adriana quando eu cheguei no mundo do esporte. E é isso. O segundo ponto é ter, né, pessoas para lhe auxiliar. Eu não sou nutricionista, eu não sou educadora física, sou nutricionista. Então eu não consigo planejar uma estratégia de treino para mim, porque eu não estudei treinamento físico, tá? Eu entendo de percepções que vamos buscando, vamos escutando do atleta, vamos buscando, né, na literatura científica, entender para compreender o paciente que está na minha frente, tá? Mas eu não sei prescrever treino. Então, no mínimo, quando eu penso em exercício físico de Endurance e Ultra Endurance, eu tenho que ter 2 profissionais comigo. No mínimo, um nutricionista e um educador físico, que vai ser o meu preparador físico. Então, é um segundo ponto, tá? Busquem pessoas especializadas para orientar, tá? A prescrição, tanto a prescrição nutricional como a prescrição do treino, tá? Porque existem treinos específicos, existe uma planilha de treino que deve ser seguida, tá? Porque quando a gente fala de Ultra Endurance e Endurance, são esportes de resistência, né? Tempo de execução. Só que dentro daquele esporte de resistência, a gente utiliza potência, nós utilizamos força. Então, eu preciso trabalhar essa valência física. Então, o primeiro ponto que eu consegui ajustar e alinhar agora para o Ultra Endurance foi a questão relacionada com treino, tá? Eu tô na minha 8ª semana de planilha de treino. Essa semana eu tô treinando 3 horas e meia por dia. 3 horas e meia por dia. Comecei de 1h30, 2h30, 3 horas. E nessa 8ª semana, 3 horas e meia. Eu tô fazendo a base da planilha, tá, gente? Eu ainda estou fazendo a base da planilha. E dessas 3 horas e meia que foram agregadas para o meu dia, né? Eu tenho a corrida, e aí a corrida é sempre muito bem desenhada, porque existem treinos específicos, fast leg,
volume, né, os longões. Então sempre é importante ajustar essa planilha do treino, tá? Então eu tô com essa minha planilha relacionada à corrida bem ajustada. Além disso, né, incluímos a atividade de fortalecimento muscular, como a musculação. Então a musculação entra na nossa planilha de treino. Lógico que exercícios específicos para fortalecimento de core, né, quadril, pernas, né? Então estamos trabalhando aí fortalecimento muscular. Porque eu quero que acontecia. Eu tinha massa muscular, eu tenho massa muscular, mas a minha massa muscular é disfuncional. O que é uma massa muscular disfuncional? Tu tem massa muscular e ela não tem força, ela não te gera força. Não sei se vocês já se depararam, né, na academia ou praticando algum esporte, já se depararam com isso. Tu tem massa, só que ela não tem força. Eu me deparei muito com isso e me deparo comigo. Porque às vezes quando a gente chega no Endurance, a gente só quer treinar resistência. E eu tenho que entender que eu tenho que fortalecer aquela musculatura para que aquela musculatura consiga se desenvolver comigo ao longo do esporte. Então, esse foi um ponto muito importante que eu alinhei agora em 2021, tá? De 2020 para 2021, eu venho incluindo exercícios de fortalecimento muscular na minha rotina, que até então, para mim, eu tinha muita dificuldade de agregar, né, esses exercícios de fortalecimento, a musculação, mas eu consegui incluir. E uma porta de entrada para mim, que às vezes as pessoas têm muito preconceito e que não devem ter preconceito, foi o CrossFit, né? Depois da minha última maratona, que foi Buenos Aires 2018, eu conheci o CrossFit, gostei muito do CrossFit. E aí 2019 e 2020 eu fui atleta de CrossFit. Atleta não, porque eu nunca competi no cross, mas eu tava... Então isso foi muito legal. E aí 2019, 2020, treinando cross, treinando fortalecimento, conheci a musculação realmente. Então aí eu consegui agregar esse fortalecimento muscular. E na pandemia, né, a pandemia que nós ainda estamos vivendo, eu voltei a correr. E foi massa, porque eu digo, se não fosse a corrida na minha vida durante a pandemia, eu não sei como eu teria conseguido chegar até aqui, tá? O esporte, ele agrega muito valor na nossa vida, né? Só sabe isso quem vive o esporte. No esporte a gente encontra foco, no esporte a gente encontra a disciplina, no esporte a gente encontra a superação e principalmente porque assim, eu sou apaixonada por esporte. Eu gosto de me desafiar. Eu sou uma pessoa que vivo de desafios, né? Todas as minhas áreas da minha vida, pessoal, profissional, esportista. Então eu gosto de ter desafios. Então a corrida, né, ela me traz esse desafio. Ela me traz uma superação. Quando eu faço superação, é uma superação de mim mesma. Porque às vezes as pessoas acham que a gente que corre E aí, tu ganhou o quê? Eu quero ver o teu troféu. Assim, gente, eu faço muita corrida internacional. Se você me perguntar a posição que eu fico, eu não vou nem saber te responder. Porque, teoricamente, eu não tô ali para competir com o corredor que tá do meu lado. Eu tô ali para me superar, para fazer melhor do que a anterior. Então é isso. Então o esporte, ele agrega esperança, superação, superar metas. E é muito massa com isso. Então eu vivo de superação. E agora na pandemia eu consegui entender isso, que eu sou uma pessoa que sou movida a desafios. Movida a desafios. 42 quilômetros para mim já tá dentro de uma zona de conforto. 42 quilômetros de asfalto. Eu já consigo rodar 3 horas e meia, 4 horas tranquila. Agora, quando eu projeto 50 quilômetros para mim na areia, eu tenho que dobrar meu tempo de esforço, 6 a 7 horas. Então, isso para mim é desafiador, tá? Então, também a preparação física. Ter um profissional, tá? Um educador físico conosco é fundamental. E procure um bom, né?
Eu, na realidade, eu não tenho apenas um parceiro educador físico. Eu tenho vários. Educador físico que tá entrando aqui na minha live sabe que eu sou parceira. Eu adoro escutá-los, tá? Eu adoro participar. Porque quanto mais eu participo com o meu educador físico, mais eu aprendo. É uma troca. Então, hoje, só para vocês terem noção, eu tenho comigo, tá? Eu tenho um da corrida, eu tenho um do meu cross, que eu voltei pro cross, tá? Do cross. Eu tenho outro da corrida, foram 3, e um da musculação. Eu tô com 4 preparadores físicos comigo, 4, tá? Enfim, é investimento também. Porque não existe performance e saúde sem investimento. Então a gente investe também. O amador é bom nesse sentido. O amador, se for para evoluir, progredir, ele tá investindo, tá? Então, sou fã dos amadores. Quem me conhece sabe que eu sou fã de atleta amador, tá? Tem muita gente que também chega no consultório que é atleta amador e não se visualiza como atleta amador, né? Não se visualiza como atleta amador. Digo, você é amador, né? Você tem uma rotina de treino legal, tá? Você se comporta como um atleta. Só que ao longo do dia tu não tem um repouso, né? Porque tu vai continuar executando tuas tarefas do dia a dia. A gente chega de um longo de 3, 4 horas, toma um banho e vai trabalhar, né? Então a gente não se comporta, não é profissional, mas se comporta como tal, tá? Então, educador físico, profissionais que possam auxiliar, isso é importantíssimo, tá? Então busquem, invistam. E o terceiro ponto que eu queria comentar é a respeito da alimentação e suplementação nutricional adequada. Gente, alimentação e suplementação nutricional adequada é extremamente importante dentro de qualquer prática esportiva, tá? E principalmente quando nós queremos performar e investir em esforço físico maior, tá? Então, alimentação adequada e suplementação, né, adequada são importantes. Por que, Odara? Não sei se vocês acompanham aí questões relacionadas com esporte. No último mês, há uns 45 dias atrás, eu não sei se vocês relembram de um jogador, né, que teve um mal súbito, né, dentro do campo, né, futebol profissional, internacional, e ele teve um mal súbito, e aquele mal súbito só não evoluiu para talvez uma morte súbita, porque ele teve socorro imediato, tá? Mas quantas e quantas vezes nós já escutamos e já nos deparamos com situações relacionadas. Um amigo estava treinando e simplesmente caiu, teve uma parada cardíaca, infartou, morreu no treino. Vocês já ouviram isso? Isso é comum. Mais comum do que se imagina. E isso, tá? Essas situações relacionadas à morte súbita dentro de uma prática esportiva é comum. E tá relacionada com o quê? Com falta de alimentação, suplementação adequada, tá? E elevado grau de esforço físico. É isso mesmo. É impactante, mas é real, tá? Imagina quando você vai aumentando o seu esforço físico. Aqui algumas pessoas treinam 60, 70, 80 minutos. A maioria treina saúde, né? Que é 40 a 60 minutos por dia, 4 a 5 vezes por semana. Isso é saúde. Ultrapassou esses 40, 60 minutos e vai aumentando e progredindo a intensidade do teu treino, eu tenho que entender que o meu corpo fisiologicamente, ele vai gerando adaptações, bem como eu preciso também supri-lo, né? Metabolicamente, eu preciso suprir as necessidades nutricionais daquele corpo que está trabalhando, né? Eu costumo dizer que esporte, performance está relacionado com carro. Eu gosto muito de fazer esse comparativo.
Você imagina um carro 1.0, tá? Você querer subir uma ladeira íngreme, tá? Aumentando a velocidade daquele carro 1.0. Se você aumentar muito a velocidade, aquele motor, ele não vai suportar a intensidade daquela subida. Então, o que é que acontece? O motor bate. E quando o motor bate, ele não volta. Quem conhece carro aí sabe que motor bateu, foi. É um novo. Só que quando o nosso coração bate, não tem como trocar, tá? Então, a alerta de hoje, tá? É relacionada à alimentação e à suplementação. Então, se você é atleta, tá? Principalmente de endurance e ultra endurance, ou se você pratica qualquer outro esporte que esteja relacionado com maior esforço físico, cuidado. Veja a estratégia nutricional que você está utilizando. Veja se a suplementação nutricional ela está adequada. E aí muita gente pergunta, e aí Nutri, qual suplemento, qual suplemento? Gente, na literatura científica mesmo, nós temos pouquíssimos suplementos eficazes, tá? A literatura ela não mudou, tá? Bioquimicamente o nosso corpo não mudou. Metabolicamente o nosso corpo ele não mudou, tá? Ele não mudou. Então, às vezes a gente quer uma fórmula mágica. Não, o simples dá certo, né? Quando eu falo em suplementação dentro do Endurance, eu tô pensando lá no carboidrato, tá? Que é uma fonte muito importante, é um combustível muito importante para a manutenção desse esforço físico, tá? Por 60 minutos, 1h30, 3 horas, 4 horas. Então, eu tenho que fazer reposição de carboidrato, tá? E é importante entender que no nosso corpo ele tem estoque de reserva de carboidrato, né? Que é o glicogênio, que tá lá no músculo e no fígado. Só que, ó o detalhe, dependendo da tua adaptação, depois de 60, 90 minutos, esse estoque, né, que é a reserva, acaba. E aí, na hora que acaba, o motor bate. Então, é importante que antes que você diminua, né, a perda desse glicogênio ao longo do teu esforço físico. Por isso que a suplementação precoce, adequada, em dose adequada, é extremamente importante. Só que também, né, quando eu falo de alimentação, por exemplo, eu tô projetando fazer uma prova em 6 horas, tá? Nessas 6 horas eu vou ter que consumir carboidrato. Vou consumir carboidrato líquido, que eu consumo dentro do meu isotônico. Eu consumo carboidrato meu pastoso, que é os gelzinhos de carboidrato. Mas agora eu vou incluir como estratégia consumir carboidrato sólido, tá? Sólido. Comer, mastigar. Só que para eu incluir esse carboidrato sólido, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que treinar meu intestino. Eu vou ter que treinar meu intestino para que ele consiga digerir aquele carbo enquanto eu estou em movimento, tá? Então eu tô treinando. E eu já comecei essa semana. Essa semana eu tô gerando adaptações relacionadas à temperatura, tá? Quando vocês, quem mora em Teresina, encontrarem alguém correndo aí na Marechal, meio-dia, 1h da tarde, Raul Lopes, Zoobotânico, Presidente Kennedy, João 23, sou eu, tá? Porque minha Ultra Endurance, ela vai iniciar 3 horas da tarde, numa praia. Então, imagina, numa praia do Nordeste, do Piauí, né? Então, eu tô começando a adaptar o meu corpo ao calor, tá? Essa semana, eu até fiz um treino 9 horas da manhã. 9 horas da manhã ainda não tá quente aqui no Piauí. Mas 60 minutos de corrida, a minha percepção de esforço era como se fosse 3 horas de treino. Então, eu ainda não tô muito bem adaptada ao calor, tá? Mas apesar de gostar, porque geralmente eu treino 4, 5 horas da manhã, eu treinava, né? Era o meu horário de treino. Mas agora eu não treino mais cedo. Eu agora treino durante o dia. Então, hoje eu saí pra treinar, almocei, 1h30 da tarde, 2 horas da tarde eu treinei. Imagina aí, ó, ao intervalo, 30 minutos. E comi refeição sólida, tá? Justamente para começar a adaptar e treinar meu intestino
para digerir aquele alimento. Lógico que eu escolhi o que eu ia colocar no meu prato, né? Como eu só tenho 30 minutos para digerir, eu não posso colocar verdura crua, porque a verdura crua é fibra, a gente sabe que ela não é digerida, então ela gera um tempo maior para ser digerida. Tive cuidado na hora de colocar a proteína, porque o objetivo não é excesso de proteína para aquele treino que eu ia fazer, que era a corrida. Então, ajustar a quantidade, tá? E quem ajusta a quantidade ideal é o nutricionista. Às vezes a gente quer até desenhar da nossa mente e tal, mas não, quem ajusta é o nutricionista. Então, além do carboidrato, que é vital na suplementação no Endurance, eu tenho que pensar no sódio. Gente, sódio. Sal é extremamente importante. Sempre entender, né, que quando a gente fala de treino, basicão mesmo, você soa, né? Se você tá fazendo algum esporte, é para suar ou não. Vai depender aí da tua produção energética. Mas eu transpiro, tá? Quando você soa, aí pensa lá que a gente está ingerindo água a gente bebe, né? Só que a gente tá transpirando. Quando você transpira, quando você perde suor, você além da água que tá perdendo, você tá perdendo eletrólitos, principalmente o sódio, que o sódio tá lá no nosso meio extracelular. Então, a reposição de eletrólitos é extremamente importante, tá? Às vezes a pessoa tem uma fadiga, tá? Ela tem muitas alterações, o botão pode bater por falta do sódio. O sódio, além de ser importante nesse equilíbrio hidroeletrolítrico, gente, o sódio também é extremamente importante, sabe para quem? Para a absorção e para o transporte de carboidrato. Os transportadores de carboidrato, aí a família do glúten, né? Nutricionista que tá aí sabe quem é glúten, tá? Que é um transportador de carbo, ele só funciona na presença de sódio. Então, gente, Endurance combina com carbo e combina com sódio também. Então, esse é o basicão, tá? E aí, lógico que a suplementação, ela tem que ser adequada para cada 50 a 60 minutos, a quantidade. Por isso a importância do profissional que entenda daquilo, tá? Além desse basicão, tá? Eu gosto muito de aminoácidos. Creatina e BCAA. A creatina, ela exerce uma função de tamponamento legal, ela se liga com hidrogênio e diminui a acidificação que surge durante o treino, tá? Então, creatina top nesse contexto. E o BCAA, que são os famosos, né? Leucina, isoleucina e valina, eles são aminoácidos que eles são metabolizados no músculo, olha que legal, tá? Então, a suplementação deles e o uso deles, né, durante uma competição, show de bola. Lógico que precisa ser ajustado. Então, a alimentação precisa ser ajustada, a suplementação precisa ser ajustada e o treino precisa ser ajustado. Voltando para aquele caso da morte súbita, se teu grau de esforço é elevado, tu tá lá treinando como um atleta, só que tu tá, né, tua alimentação tá inadequada, tua suplementação está inadequada, tá? Teu esforço físico é muito maior. Só que esse esforço físico alterado, sem ajustes nutricionais adequados, o que é que vai acontecer? Começando a gerar alterações eletrólicas, aí entra para uma alteração no sistema circulatório, que no caso é o sistema cardíaco. Aí a pessoa tá lá treinando forte, não se alimentando adequadamente, não suplementando adequadamente, começa a ter o quê? Arritmia cardíaca. Começa a ter disfunção nos batimentos cardíacos. Mas acho que é normal. Dessa disfunção, dessa arritmia, ela vai evoluindo, tá? Gerando problemas cardíacos muito mais sérios, até chegar ao ápice, né? Que é quando a pessoa tá lá treinando, ela vai a óbito, ela cai, ela vai a óbito, tá? Então, esse era o basicão que eu queria comentar hoje, tá?
sobre a minha estratégia nutricional para a minha primeira Ultra Endurance, que vai ser em novembro, tá? Torçam por mim. E eu vou agora estar aqui compartilhando um pouco mais com vocês sobre preparação esportiva, sobre alimentação, tá? Porque nosso intuito agora é compartilhar, né? Quanto mais a gente divulga, tá? E compartilha informações, com respaldo científico. E além do respaldo científico, né? Você tem uma pessoa que vive. Eu vivo. Eu não falo de artigo científico, né? Artigo científico eu utilizo na área acadêmica e tal. Muito importante para tomada de decisão. Só que além de ter isto agregado, tá? O principal, eu vivo o dia a dia. Eu submeto o meu organismo àquela condição. Então, eu tô vendo que tem muita gente aqui da área acadêmica, professoras aqui, e eu não sei se concordam comigo, mas é algo que eu falo muito. E até um leigo hoje com o Covid, né? Que a ciência voltou, né? A ciência sempre esteve conosco. Mas cada vez mais a ciência vem se fortalecendo e eu espero que nosso país consiga entender a importância da pesquisa, da ciência dentro de todas as áreas de desenvolvimento da nossa vida. Mas o que é que acontece? Imagina que a ciência, ela precisa traçar protocolos, tá? Homogeneizar protocolos, homogeneizar a amostra. Eu vou fazer um trabalho com corredor, mas tu tem que, teoricamente, ter as condições específicas, né? O mesmo perfil, sexo masculino, sexo feminino, distância, enfim, tudo isso pode interferir no resultado. Então a ciência, ela vem evoluindo. Só que a ciência, ela vem evoluindo de acordo com quem? Com as percepções nossas, do nosso dia a dia, do que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, um atleta que já treina, né? Que a gente tem vários atletas que já treinam há 10, 15 anos. O cara é um laboratório de ciência, ele tá lá na frente. Então as percepções dele, tá? Servem como embasamento, como uma pergunta para que a ciência possa buscar uma resposta. Apesar daquele cara ter vivido a situação, ele saber da resposta, mas ele encontrou a resposta para o corpo dele. E a gente sabe que existe a individualidade bioquímica. Então, até a ciência agregar essa individualidade, homogeneizar grupo, demora tempo. Quem é pesquisador sabe, tá? Então, eu costumo dizer que quem está, né, vivendo, né, se colocando dentro, tá? Tem muito mais a agregar nesse sentido, tá? É isso. Então, com muito orgulho, tá? Eu hoje falo que sou nutri, sou corredora, tá? Sou atleta amadora. Então aí, gente, querendo agregar mais valor. Alguém comentou e perguntou, colocou aí nos meus posts: prof, traz as medalhas. Eu separei as minhas 5 medalhas, tá? Das maratonas, mas tem uma que foi muito importante, que foi um marco inicial, mas eu queria compartilhar. 2017, Porto Alegre, foi a minha primeira. Essa daqui foi muito especial, porque foi a primeira. Vocês sabem que eu não tenho filho, tá? Então, mas eu digo que foi uma das maiores emoções da minha vida, foi ter concluído meus primeiros 42 quilômetros 195. Estava num momento de treino que ninguém acreditava que eu ia conseguir, porque eu lesionei 40 dias antes da prova, tive que parar. Então, essa medalha ninguém acreditou. Mas eu não quero que ninguém acredite em mim. Eu quero que eu acredite em mim. Minha cabeça me guiou por esses 42 quilômetros. Então, foi muito emocionante pra mim, minha primeira maratona. Eu acho que foi foi a mais emocionante até então. Porto Alegre. Depois de Porto Alegre, que foi em junho, aí eu fui em outubro fazer a minha primeira Majory. São as maiores maratonas do mundo, mais organizadas, tá? São provas oficiais, tá? Existem 6. Eu fiz
a minha primeira, Chicago, outubro de 2017. Foi lindo! Eu nunca tinha participado de uma prova internacional, de uma prova bem organizada. Tive sorte porque fui sorteada, tá? Quando a gente fala de Major, você se inscreve. Mas se você for sorteado, você participa. Então é uma sorte. E em 2017 eu tive a sorte de fazer Chicago, uma Major. Top, top, top. Uma das provas mais bonitas que eu fiz. Aí foi em outubro. Abril, eu fui para Paris, né? Mais uma maratona. Olha aí, sem descanso. Porque eu tava naquele momento fixa em buscar índice. Só que eu não evoluía, porque o corpo precisa de descanso. O corpo precisa de treinamento mais específico para evoluir. Mas eu tava tão imatura, ia contra meus professores, meus personagens, contra meu preparador físico. Eu ia contra ele. Eu quero. E eu fui. E eu ia, tá? E aí eu fiz Paris. Paris, eu costumo dizer que foi a prova que me deu um pouco de maturidade na corrida. Porque Paris eu consegui rodar a prova toda. Eu saí do primeiro ao 42º quilômetro, mais ou menos no mesmo pace, na mesma velocidade, tá? Diferente de outras provas, onde eu disparava, velocidade extremamente elevada no início da prova. Quando eu chegava no 30º quilômetro, eu quebrava. Porque, gente, a maratona, desculpa dizer, mas é fácil correr até os 30 quilômetros, é tranquilo. Você corre 30 quilômetros sorrindo e brincando. Agora, depois dos 30, vai depender, né? Dos 30 aos 35, aí pega, viu? Os últimos 10, 12 quilômetros, meu Deus. Você chora, você ajoelha, mas tem um ditado que eu falo pra mim: a dor é temporária, mas a desistência é para sempre. Não desista, não desista. Vamos, Odara! E a gente vai chorando, caxingando, com cãibra, mas a gente vai. E é lindo de viver isso. Então essa prova bem aqui em Paris foi a minha prova que eu comecei a gerar uma maturidade na corrida. E aí, saindo de Paris, em abril, eu fiz a minha última maratona que eu fiz foi Buenos Aires, tá? Que foi Buenos Aires, foi minha última. Julho ou foi agosto. Eu sei que dentro do período de um ano eu rodei 4 maratonas. E aí, Odara, tu conseguiu o teu índice? Não. Bem aqui em Buenos Aires eu diminuí 5 minutos. Né? Eu tô com 3:35 de maratona, mas eu preciso bater menos do que 3:30. E aí, essa é a minha meta e esse é meu objetivo. E o Delta surgiu em 2019. 2019 não tava nem treinando corrida, tava só lá no CrossFit. E aí, né, surgiu o desafio do Delta. Eu digo, vou me inscrever. Me inscrevi em 24 quilômetros na areia. 24 quilômetros tranquilo. Que nada, as condições são outras, tá? O desgaste fisiológico é outro. Então, tudo que você se propõe a fazer, você tem que treinar, tá? Então, no Delta, que eu rodei 24 quilômetros, eu rodei em 2 horas, quase 3 horas, tá? Eu até anotei meu tempo, que hoje eu fui buscar o meu tempo de maratona do Delta, porque eu queria compartilhar com vocês, tá? Eu fui em primeiro lugar, geral. Foi bem legal. Mas assim, eu fui sem saber. Porque nos últimos 4 quilômetros eu tava assim, desistindo. E um cara passou por mim e disse: vamos, tu é a segunda. Corre, vamos comigo. Cara, naquela hora que aquele cara passou, ele me deu tanta energia, ele me deu tanta força. E aquela história do desafio, e fui, passei, saí assim, pá, liguei o turbo e deu super certo. Cheguei despretensiosamente, mas fui a primeira. Eu rodei o Delta tá aqui aberto pra mim no meu computador. Odara Sá, 2 horas e 51 minutos, quase 3 horas para rodar, tá? 24 quilômetros.
que no asfalto eu rodo em 1h30. Então, no asfalto, em 90 minutos, tá? 90 minutos a 100 minutos, eu levei 3 horas para rodar 24. Então, as condições eram outras, completamente diferentes. E agora, eu vou fazer diferente, tá? Em qual sentido? Tô treinando, fazendo treinos mais específicos para o meu objetivo, tá bom? Então, hoje, era isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Uma vez na semana nós vamos estar aqui conversando sobre temas, tá? Relacionados a esporte, a alimentação, a dieta. Vão colocando pra mim o que é que vocês querem saber, que a gente vai conversando, tá? Muitíssimo obrigada por terem entrado, participado um pouco comigo, tá? É um prazer sempre tê-los aqui comigo e sempre me colocar à disposição, tá? Porque o nosso objetivo aqui é compartilhar. Quanto mais compartilhamos, quanto mais vemos essa corrente do bem, né? Essa corrente da saúde e do esporte nas nossas vidas, tá? Eu me sinto feliz. Então, um beijo, tá? Fiquem com Deus, tá? Tenham responsabilidade e compromisso com sua alimentação, com a estratégia nutricional, com o esporte que você está fazendo. Então, compromisso, tá? Então, e lembra que esse compromisso é contigo mesmo, tá? E procurem pessoas. Se eu não sei, eu procuro alguém que saiba. Eu tenho que estar revestida de bons profissionais. Porque às vezes existe o barato que sai caro, né? Às vezes existe orientações e estratégias que para aquela situação ela não se encaixa bem, tá? Então cuidado com isso. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada de coração, tá? Por estarem aqui. Um beijo, um bom final de noite e a gente volta a se falar. Tchau, tchau.